Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, toda semana apresentando aí um assunto interessante sobre sua saúde. Você já se perguntou se o uso aí desses suplementos é algo positivo, algo negativo, se realmente funciona ou se realmente não funciona? Enfim, você já utilizou esses suplementos? Você acha que você precisa ou não? Então vamos lá, vamos bater um papo sobre suplementos alimentares, vitaminas, colágenos, termogênicos e vamos ver o que está por trás de tudo isso. Ultimamente, os últimos anos, a gente vê aí uma enxurrada desses suplementos, vitaminas e termogênicos, isso em função aí principalmente das redes sociais, da televisão, que falam muito sobre o tema. Mas o nosso organismo, ele quando está em seu perfeito funcionamento, não necessita efetivamente de qualquer complementação alimentar. Isso porque quando nós precisamos de alguma substância, algum componente químico, nosso organismo quase que de uma forma automática ele faz com que nós busquemos na alimentação. Assim, por exemplo, quando nós estamos com falta de açúcar, por exemplo, a nossa tendência é comer alguma coisa que tenha um pouco mais de açúcar. Quando nós estamos com falta de sal, nós procuramos comer, ou pelo menos nós temos uma certa necessidade de comer alimentos mais salgados e assim sucessivamente. Então, quando o nosso organismo necessita de alguma substância, ele vai buscar, ele vai fazer com que você tenha esta afinidade, essa necessidade, e você inconscientemente vai perceber que você começa a ter essa vontade de comer uma coisa um pouquinho, muitas vezes até um pouquinho diferente. Isso daí a gente costuma explicar, por exemplo, porque as mulheres grávidas elas começam a ter necessidade de comer algumas coisas que rotineiramente ela não comeria. Isso, claro, tirando a explicação psicológica em que o pessoal fala que a mulher começa a ter vontades estranhas para punir o marido. Não, não é isso. Essas necessidades diferentes é justamente porque o seu organismo está precisando de um ou outro componente que vai buscar aí nesses alimentos. Uma outra condição é que se o seu organismo está funcionando bem, se você não tem uma doença de má absorção alimentar, um problema digestivo, um problema aí, intestinal, um problema metabólico em que você está perdendo aí nutrientes, ou uma doença mais séria, uma sarcopenia, um câncer. Isso faz com que, se você não tenha nada disso, você tenha um equilíbrio dos seus nutrientes. E aí não há necessidade efetiva de você fazer qualquer suplementação, porque os suplementos são, como o próprio nome está dizendo, uma complementação da sua alimentação. Agora, claro, em situações específicas, ou porque você, por algum motivo, você tem alguma restrição alimentar, por exemplo, é vegetariano ou vegano, ou se você tem uma dessas doenças que eu falei, de repente o seu médico pode
verificar que você tem a necessidade aí de uma complementação alimentar. Ou então naqueles casos específicos em que de repente você vai precisar fazer aí uma complementação por um gasto momentâneo de energia em que você vai fazer um treino específico. E por que então esta enxurrada de informações e de lives e falando a favor aí dos suplementos e nutrientes aí adicionais? Isso tem muito a ver com as nossas preocupações que vêm do exterior, e nós sabemos que muitos países acabam fazendo as suas alimentações de forma precária. Por exemplo, é muito comum em alguns países as pessoas acabarem alimentando o dia todo aí com barrinhas de cereal e refrigerantes ou fast foods, e é claro que com isso haverá sempre um déficit nutricional. Agora, tem problema de, mesmo não tendo essa deficiência, fazer as suplementações? Depende. As suplementações são sempre interessantes que sejam feitas por orientação médica, em que o médico vai te acompanhar, vai ver as suas reais necessidades ou não. Isso por quê? Porque muitas vezes esses suplementos acabam tendo uma quantidade muito exagerada de determinadas substâncias. Por exemplo, whey. Whey é um suplemento basicamente de proteínas do soro do leite, mas em quantidade muito maior do que o nosso organismo poderia adquirir aí nos alimentos de modo geral. E assim os outros, por exemplo, a creatina e outras cápsulas aí de suplementos alimentares. Isso faz com que o nosso organismo, de uma forma ou de outra, acabe sobrecarregando o nosso sistema de depuração, que seria o fígado, o rim, e criando aí um comprometimento nesses órgãos, principalmente rim e fígado, no sentido de sobrecarregar o sistema de depuração do nosso organismo. Além disso, pode criar depósitos dessas substâncias que podem fazer mal ao nosso organismo. Então, tem muitas doenças que podem ser originárias por excesso aí de vitaminas, principalmente vitamina D, vitamina B12, ferritina, ferro, uma sobrecarga aí de proteínas, de arginina e assim por diante, podendo ocasionar inclusive doenças sérias. Até tem alguns casos de cânceres em função dessa sobrecarga de suplementos alimentares. Então, o que a gente recomenda sempre é que você procure uma orientação médica para que o médico verifique exatamente o que é que você precisa e em que circunstâncias, sendo que muitas vezes essas suplementações alimentares podem ser feitas por um curto espaço de tempo quando você realmente tiver a necessidade. E muitas vezes você pode ter essa performance melhor, quer com relação à sua forma física, quer melhorando a sua musculatura, o seu tônus, tal, com uma alimentação saudável, práticas de exercícios não tão intensos, mas de forma regular. Isso quando você está querendo investir na sua saúde. Naturalmente, se não for esse o objetivo, se não for no investimento da sua saúde, aí sim vai depender de você saber o quanto você quer arriscar o seu organismo.
Então, por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde.